E então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Nebo, ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, todo Naftali e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, e as cidades das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sobre juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. E tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Quando os sonhos não se realizam, o que eu vou fazer? Nessa noite eu gostaria de falar do sonho de Deus. Durante essa semana nós falamos sobre entrar na arca. O convite do Senhor à graça, à salvação, à iminente destruição da terra. Nós falamos sobre as escolhas, as encruzilhadas. Você está sempre diante de escolhas. Você pode decidir a vida ou a morte. Nós falamos sobre não brincar com o pecado. Você pode brincar de vôlei, você pode correr, você pode brincar de joguinhos recreativos, mas com o pecado não se brinca. Durante essa semana nós falamos sobre quanto custa seguir a Jesus. E vocês viram ontem que para 3 custou ir para dentro do fogo e saírem vivos. Para muitos no passado custou entrar no fogo e não saírem vivos. Durante essa semana nós também falamos sobre sonhos. E eu disse a vocês que ninguém deve viver sem sonho nessa vida. Nenhum ser humano deveria viver sem um plano, sem um alvo, sem uma meta. E eu disse a vocês na terça-feira, quem vive sem sonho, respira, o coração bate, o sangue corre, mas não vive. Só vive aquele que sonha. Só vive aquele que tem um alvo. Só vive aquele que de fato tem uma meta na vida. Pois nessa noite eu gostaria de falar do sonho de Deus. É maior que o sonho humano. É maior que qualquer sonho já imaginado. E sem dúvida nenhuma, um dos maiores personagens da Bíblia, um dos maiores nomes da Bíblia que se encaixam nesta grande ideia do sonho de Deus, esse nome é Moisés. E quando ele nasce no auge do decreto. Quando esse garoto nasceu, eu gostaria de lembrar a vocês que meninos, homens, deveriam morrer quando ele nasceu. Quando ele nasceu, havia já uma marca. Homens morriam. Ao nascer era olhado o sexo. Se era moça, se era menina, ficava com vida. Se era menino, morte. Quando ele nasceu no meio de uma aflição, de uma tribulação. Ele nasceu num lugar onde seus pais eram escravos. Sua mãe viu nele virtude. E a Bíblia diz, formosura, era uma criança muito especial. Então, colocado num cesto de junco, foi jogado ao Nilo. Eu gostaria de dizer a vocês que muitas crianças foram jogadas ao Nilo. Muitos israelitas. Eu até fico pensando que quando Ellen White diz assim que na eternidade o Senhor dará aos filhos pequenos que nos foram tirados. Eu imagino que mães israelitas terão na eternidade filhos que foram jogados no Nilo. Filhos que foram atirados aos crocodilos, imensos crocodilos que até hoje habitam o Nilo. Mas esse garoto foi diferente. Ele foi atirado ao Nilo e ele flutuou no Nilo. Ele andou num dos mais pequenos barcos feitos.
A história desse personagem, ela está envolvida no meio de angústia de pais sonhadores. O sonho de Moisés, ele já surgiu antes de nascer. Ele surgiu no coração de uma mulher que no meio da escuridão do Egito tinha planos. Então ela disse, este é especial. Quem sabe Deus o trouxe no auge do decreto? Você já imaginou uma mulher grávida no meio do Egito? Você já imaginou o marido, naquele momento de intimidade, o medo de engravidar a esposa? Porque se nascesse homem, não tinha chance. Você já imaginou isso? A angústia daquela mulher em passar 9 meses conservando na barriga uma criança que ela deduzia é homem. O que eu vou fazer? Que plano vai ter? O que eu vou fazer para salvá-lo? De repente nasce uma linda criança. Então, ela fez um cesto de junco. Eu acho que a história de Noé em Joquebede, a história da arca para Joquebede, foi uma história salvadora. E ela pegou e calafetou, como Noé calafetou a arca. E ela colocou aquela criança num barco sem leme, como eu disse a vocês domingo passado, sem direção. Ela pegou e empurrou no Nilo. Você já imaginou essa cena? É teu filho, precioso filho de 3 meses, e não sabe se virar, ele não sabe dizer, eu vou nadar para cá, ele não sabe dizer, eu vou chegar num porto seguro. É uma criança inconsciente, ela não tem, mas ela foi indo. E a história diz que ela caiu nas mãos da princesa. E quando a princesa viu... A história de Moisés é repleta de sonhos de vários tipos de pessoas. Caiu nas mãos de uma egípcia sonhadora. Tudo leva a crer pela história, pelo estudo arqueológico, que essa mulher, filha de Faraó, não tinha irmão, era sucessora ao trono. Mas mulheres naturalmente não tinham chance. Algumas poucas tiveram em dinastias passadas. E então, ela tinha um plano, eu não tenho como alcançar o trono de meu pai, mas se eu tivesse um filho homem. E quando o cesto se abriu, na superstição dos egípcios, porque o Nilo era um presente, esta é a frase histórica, o Nilo era um presente para o Egito. Então o Nilo estava dando um presente para aquela princesa. E quando ela abriu e viu aquela criança, ela falou, está aqui meu sonho. Agora minha dinastia será iniciada. Agora sim irá se marcar o meu nome na história. E então, de repente, uma jovem menina chegou e disse, você queria alguém para cuidar dessa criança? E ela disse sim. E Joquebede se tornou serva do próprio filho para ensiná-lo no caminho. Eu não vou falar de Joquebede nessa noite, mas eu quero falar de mães. Eu quero só dar aqui uma ideia. Hoje no mundo está se desvalorizando muito o trabalho de uma mãe. Tem mulheres que estão abandonando o seu lar por causa da vida difícil financeiramente. Eu não acho que é um problema sair, mas cuidado. Mães foram criadas por Deus para educar até um ponto. Vocês precisam entender que é uma missão poderosa. Sabe o que diz Ellen White? Que a mãe solitária pregando ao seu filho, ela é comparada a um evangelista pregando a multidões. Ela é comparada a um grande pregador pregando a muitas pessoas. Ela diz a obra de uma mãe junto ao seu filho é igual a de um evangelista. E você agora vai entender que isso é verdade. Porque Joquebede ensinou um garoto que revolucionou o mundo. Joquebede colocou num garoto palavras e princípios que mudaram para sempre a humanidade. Nós temos hoje 5 livros, e alguns creem, e eu também, que Jó foi escrito por Moisés. E seriam 6 livros da Bíblia, por causa de uma mulher, sonhadora, no meio da escuridão do Egito. Ela disse, eu vou educar. Não importa se eu terei que ser serva do meu filho, para educá-lo na vida, na justiça, no caminho da salvação. Eu vou fazer o que for necessário. E ela o levava até o bairro pobre. E ela dizia,